Imagine você conseguir transformar mitos milenares, histórias mitológicas em aventuras que conseguem conquistar milhões de jovens do mundo inteiro. Esse aí é o Rick Riordan, o autor, né, e escritor, o criador do Percy Jackson, uma literatura que revolucionou o mundo jovem e uniu a mitologia grega com a dislexia, com humor, com muita emoção e com muitas aventuras. Então, para que você conheça um pouco mais, eu trago nesse vídeo aqui um pouco da sua história, de como é que ele começou, o que incentivou ele a escrever essa história e realmente descobrir como é que ele teve a ideia desse mundo e desse universo tão incrível. Então fica até o final para que você possa ver tudo que eu tenho para mostrar. Então, bora começar o nosso vídeo. A primeira pergunta que todos nós temos quando ouvimos é: quem é Rick Riordan? Primeiramente, vamos lá nas explicações sobre quem é ele. Rick Riordan nasceu em San Antonio, no Texas, né, em 1964. E antes dele se tornar um autor best-seller, né, um escritor tão famoso quanto ele ficou, ele foi um professor de inglês e de história por mais de 15 anos. Sim, ele ensinava um pouco de mitologia grega para os adolescentes, e foi essa experiência que foi fundamental para que ele criasse histórias tão ricas e cheias de detalhes, os conhecimentos mitológicos mesmo. E hoje ele vive em Boston, né, com a sua esposa e 2 filhos, e é considerado um dos autores mais influentes da atualidade, ou seja, um verdadeiro contador de histórias dos deuses. Então, esse é o Rick Riordan. A pergunta que quase sempre todos os leitores têm, né, é como é que surgiu a ideia para esse autor ter criado essa história? E até mesmo o autor já comentou em alguns momentos que, na realidade, né, tudo começou a história de Percy Jackson começou sendo contada para os seus filhos, né. Ou seja, quando ele começou a contar para o filho dele, né, o Halley, que foi diagnosticado com TDAH e dislexia, contando essa história meio que para ajudar ele a lidar com isso, ele acabava contando essas histórias baseadas em mitos gregos. Até que um dia que o seu filho, pediu para ele para inventar uma história nova com os mesmos personagens, né. E foi assim, foi nascendo a história de Percy Jackson, né, um garoto com dislexia e TDAH que descobre ser filho de Poseidon. E o Rick Riordan não criou, um herói com quem muitas crianças se identificam, mas também mostrou, né, que essas características dele e que esses, problemas, de certa forma, na realidade estão disfarçados ali, mas que representam um pouco o próprio filho dele, né, o Halley. Então, ele criou aquilo lá de certa forma, eu creio que muito para ajudar o seu filho a lidar melhor, com aquele diagnóstico que tinha recebido, a não achar que ele era diferente dos outros simplesmente por conta de uma coisa que acontecia. Então, ele teve um grande incentivo, contando as suas histórias para os seus filhos, assim como a gente vê, né, o autor ali do Senhor dos Anéis também conta que a inspiração mesmo foi as histórias que ele contava para os seus filhos. Então já não é tão anormal a gente ver isso acontecendo, né. Tá, e aí a outra pergunta que a gente tem é: como é que ele consegue construir essas histórias deles baseadas nos mitos? Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa: o Rick Riordan, ele não pegou os mitos e jogou aleatoriamente dentro da, história. Primeiro, ele fez uma adaptação para deixar de certa forma moderno, né, cada lenda, cada, conto mitológico, né. Então ele trouxe ali muitas coisas que foram modificadas, mas que mantinham uma certa estrutura muito parecida com a história, né, da mitologia. Ali quando ele relata dentro dos seus livros, né, que os deuses do Olimpo se mudaram para os Estados Unidos porque é o coração do mundo ocidental. Isso foi uma adaptação dele para a modernidade,
tá. Então não que os mitos aconteceram e continuaram acontecendo, mas é uma adaptação que ele fez. A outra coisa é, por exemplo, os monstros e as criaturas mitológicas se camuflando no mundo moderno, né, que ele explica ali dentro dos seus livros como a névoa, também é outra coisa que ele fez uma adaptação. Eh, ali, né, ele também estava falando ali que, cada semideus herda, de certa forma, alguns poderes dos seus pais divinos, né, ou traços ali dos seus pais divinos. E não necessariamente na história mitológica pode ser realmente assim. Então, ele trouxe algumas adaptações, né, modernizando, trazendo para a modernidade, para, de certa forma, melhorar e facilitar ali a sua escrita, né, de certa forma. Então, além disso, né, o Rick Riordan consegue trazer ali pra gente humor em alguns momentos, diálogos, de certa forma, eh, rápidos até, sem demorar muito, sem ser discursos longos e chatos, e personagens que acabam conseguindo uma certa profundidade para conectar com o público jovem, né. Então, ele mesmo diz em alguns momentos, né, ele fala em algumas entrevistas que ele já deu, ele falou o seguinte: "Não está reinventando a mitologia, está trazendo ela para o agora". Então ele está fazendo essa adaptação. E realmente ele não parou por aí, né, ele expandiu para outras mitologias, né, que a gente vai ver a egípcia, em As Crônicas dos Kane, né, ele fala ali sobre a nórdica, né, em Magus Chase, que é um outro livro dele, e Romana em Os Heróis do Olimpo, quando ele traz ali uns novos livros dele nessas situações. Então ele não aborda somente a história, né, grega, ele aborda outros assuntos, aborda outras mitologias também para nos explicar. E ele não é o único autor que faz isso, então a gente pode, ficar tranquilo quanto a isso. Uma outra coisa é que a gente precisa entender que o autor, né, desse box aqui, lindo de livros, né, do Percy Jackson, ele não criou somente esses livros. Ele tem outros projetos, outros livros que também são conhecidos, né. Então vamos lá. Além do Percy Jackson, o Riordan, né, o Rick Riordan, é responsável por outras séries incríveis. Tem o Percy Jackson e os Olimpianos, tem, os Heróis do Olimpo, né, que é uma continuação ali com os heróis romanos e gregos, que também, se eu não me engano, do Percy Jackson também, tá. Tem ali as Crônicas de Kane, que eu já falei, que é umas aventuras no Egito Antigo com Sede e Carter. Também tem Magus Chase, que é uma nórdica, né, de certa forma, a mitologia nórdica em pleno Boston, então ele também fez uma atualização ali. E também tem ali um outro livro dele, que é As Provações de Apolo, ou seja, um deus aprendendo a ser um humano, que é uma adaptação que ele também fez, né. Além dessas escritas como livros, né, ele também teve obras que ganharam filmes, graphic novels, né, livros de colorir e até uma série na Disney, que é realmente o que a gente vê com os livros do Percy Jackson, tá, que ganharam adaptações em filmes, em séries. E fora isso, né, o o Rick Riordan criou, né, o selo Rick Riordan Present, que é para dar a voz aos autores que escrevem sobre mitologias de suas próprias culturas. Olha só para vocês verem o quão incrível isso é, né. Ou seja, se você escreve alguma mitologia, existe uma forma de você ter um selo do Rick Riordan sobre essa mitologia, ou para ter um incentivo de certa forma. Então a gente pode conseguir isso também. Além disso, claro, quando a gente fala de adaptações para séries e filmes, elas vão ter alguma mudança, né. A gente sempre escuta ali as pessoas, maioria das vezes os leitores mais ávidos, que o filme não teve nada a ver com o livro, ou a série não teve muito sentido com o que falava nos livros, personagens mudaram, mas infelizmente acontece isso, né. Assim como, por exemplo, lá no filme do Percy Jackson e o Ladrão de Raios,
eu percebi pelo menos a história indo muito rápido, né, e eu acredito que poderia dar mais ênfase em algumas coisas, igual a gente vê na adaptação, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que ficou, de certa forma, mais fiel do que exatamente no igual aos outros, que perdeu muito da história, sabe. Assim como na série, que eu achei que ficou bem mais fiel, né, principalmente do primeiro livro, né, que a série tem 8 episódios e que contam ali a história do primeiro livro, do Ladrão de Raios, então ficou, mais parecido, até porque teve o apoio, né, do próprio Rick Riordan para a criação dessa série. E aí a gente está chegando ao nosso final dessa conversa para falar sobre o nosso autor. E aí um fato muito interessante que eu encontrei no meio das pesquisas, é que eu não sei se é verdade, ou se não é exatamente, mas pelas minhas pesquisas parece que é realmente verdade, né, mas, vocês sabiam que o Rick Riordan é um primo distante do George Orwell? Sabe, aquele escritor da Revolução dos Bichos, de 1984? Pois é. E assim como o George Orwell, né, ele usa histórias para falar sobre temas importantes, como aceitação, diversidade e preservação da natureza de certa forma. Então mostra para vocês verem o quanto isso é interessante e é uma curiosidade. Se vocês têm esse conhecimento, tá, eu não sou o dono da verdade aqui, mas pelas minhas pesquisas é o que aparece. Vocês já ouviram falar nisso ou vocês têm uma confirmação de que é realmente isso? Me conta aqui nos comentários. Bom, antes da gente finalizar nosso vídeo aqui, a gente tem que realmente agradecer a todos vocês que continuaram, eh, olhando esse vídeo, assistindo cada uma das coisas que aconteceram nesse vídeo, e agradeço de verdade por vocês estarem presentes aqui. E quero que, se vocês ainda não curtiram, não se inscreveram no meu canal, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, porque a sua curtida vai me ajudar bastante, tá? A continuar trazendo aqui mais informações, mais leituras, mais resenhas, mais vídeos aqui no meu canal, que também é seu agora a partir desse momento, para que você possa continuar interagindo comigo e a gente conversando sobre literatura e vocês contarem as suas leituras, indicarem livros para mim ler também, para trazer aqui uma resenha para vocês também, tá? Então, eu agradeço cada um de vocês, então bora finalizar o nosso vídeo. Bom, para a gente finalizar, eu quero saber de vocês. E aí, você curtiu conhecer o Rick Riordan? Se você já é fã dele, deixa aqui nos comentários qual é o seu livro favorito dele e por quê? Por que que esse livro é seu favorito, né? E não se esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho, para que nos próximos vídeos você possa ser avisado, tá? Então eu agradeço por você estar aqui até esse momento. Espero você num próximo vídeo. Até a próxima.